Fala, minha gente, estamos chegando por aqui na sua tarde. Uma excelente tarde, boa terça-feira. Tamo junto. Estamos juntos. Boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Dadá. Tudo E aí, ótimo. Abinal? E aí, pastor Alês, na paz? Estamos bem. E você que está em casa também? Que bom estar com você. Perfeito. Eu quero aproveitar e mandar um abraço já. Meu pessoal lá de Salvador, um grande abraço. Essa Verdade, terra maravilhosa, o melhor lugar do mundo é aos pés de Salvador. Boa. Muito bem. Esse final de semana eu estive em Curitiba. Beijo para vocês, meus amores. Sempre muito bom. 15 graus de diferença, mais ou menos. É, coisa basiquinha. Amados, hoje nós vamos falar sobre transtorno do processamento auditivo central. Sabe do que é? Eu perguntava aqui nos bastidores, mas o que é mesmo? Olha, é interessante saber sobre isso e o Aleixo me deu uma aulinha em uma frase. Como é que você disse? E agora? A aulinha serve para todo mundo? Serve para todo mundo. É a maneira como o cérebro processa os sons que chegam. Ele pode ser, o transtorno pode afeta, né? E muitas pessoas quando o som chega, mas ele não é compreendido, processado, não é decodificado. Pois é, muita coisa, e isso afeta muito uma pessoa, muito Verdade, no aprendizado em várias outras áreas, né? Além disso, o que nós... até para nos ajudar com esse tema de hoje aqui... Quase achei que era o Abinal que ia falar. Quase. Não serei eu que vou explanar sobre esse assunto, porque tem alguém que conhece bem mais do que eu. Sim. Estou conhecendo agora Laís Matsuda, ela que é fonoaudióloga, especialista em audiologia e também tem pós-graduação nessa área, né, na área de TEPAC. E a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre esse assunto e ela vai trazer esclarecimentos também para você que tem dúvidas, para interagir, participar com a gente ao vivo por aqui. E temos ela também. Trazendo as notícias de hoje. Boa tarde! Olá, Josemara Maia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bom, Que ótimo. Boa tarde você aí de casa também. Que bom estar conversando, né? Batendo um papo com o pessoal de casa e com vocês também. Hoje, nosso momento hashtag, eu vou falar a respeito de uma proibição lá na Austrália para o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Também vou falar a respeito do caso 123 milhas, que hoje é o último dia para as pessoas solicitarem reembolso. E por fim, um vídeo muito fofo que tem viralizado nas redes sociais, no qual a mãe solta aí um ditado popular e deixa o filho completar. Só pra ver como que fica. E ficou muito bom, legal, muito bom. Legal. Mas eu só vou mostrar na sua hashtag, Só? viu? Por mais que você já saiba o resultado final desse vídeo, eu não vou contar agora não, viu? É só depois. Esse eu não tô muito curioso, já vi. Eu já vi 50 vezes, quero ver de novo. Muito legalzinho, muito engraçado. Maravilha, meus amores. Então, lembrando mais uma vez o tema de hoje, o transtorno do processamento auditivo central. Com os especialistas já postos, temos personagens, gente que vai contar, por exemplo, como é essa vivência em torno desse transtorno com a filha, presencialmente aqui com a gente. Conversa boa demais, não pode faltar você. O seu Entre Família já começou. Até já. Amores, pode ser que assim, olha, um professor, o pai, mãe, diga assim sobre o menino, o estudante, os filhos, assim, menino distraído, desinteressado, não presta atenção. Preguiçoso. Pode ser, na verdade, um transtorno justamente desse sobre o qual nós vamos falar hoje, o transtorno de processamento auditivo central. Escuta, mas a compreensão não é efetivada. Tem alguma questão assim, nesse sentido, que já desperta aí a sua atenção? Pode compartilhar com a gente, né, Binal? Verdade, manda aí a sua dúvida sobre esse tema ou se tem algum caso na família, como tem sido tratada essa questão, descobriu recentemente ou já há mais tempo, compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp que você já conhece, né? Já tem salvo aí ou não tem? Não tá salvo ainda? Então não salvou por quê? Já salva esse WhatsApp para você participar e interagir direto, 129-835-0249. Para facilitar a sua vida, o que a gente faz? A gente traz aqui, ó, no cantinho da tela, esse QR Code que você está vendo aí. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? QR Code aqui no cantinho da tela? Então, abre a câmera do celular, aproxima ali, vai aparecer uma mensagenzinha, aperta na mensagem e vai direto para o seu WhatsApp. Aí você vai lá em adicionar aos contatos, salvou, pronto. Tá salvo o WhatsApp do Entre Família. Resolvido. Você pode tirar dúvidas. Resolvido. Fica à vontade, demais. Amores. Robson Aleixo. Quando você falava aqui, eu estava pensando no quanto sofrimento se tem quando alguém está enfrentando um problema achando que é outro.
E quantas pessoas podem estar aí num momento sofrendo e mais, né? A gente está falando de algo que pode haver uma intervenção sobre ele e a vida mudar, ela viver de uma maneira mais potente. Muito importante para todos nós esse assunto, então se liga e chama mais pessoas para participar disso, para assistir Entre Família, tirar suas dúvidas e manda as suas também, ou se você tiver alguma história com isso para contar. Mas isso tudo é depois do hashtag com ela, Josemara Nova Morena Mãe. Vocês repararam? Resolvi pintar meus cabelos brancos. Falei, chega, deu. Vou deixar uma cor mais, entendeu? Mais de assim, longe não dava para perceber os impactante. brancos. Você tinha visto? Nunca tinha visto. É? Mas elas que tem desde neném. Mas se tem... Mas eu acordava ali, olhava pro espelho, eu tinha sempre aquele fiozinho branco levantado. É o que mais aparece, né? Eu sinto olha. muito, porque a partir de agora você vai ter que pintar sempre, porque vai continuar aparecendo o branquinho. A famosa raiz, ela dá assim, oi, oi. Vira escravo da tintura. E eu acho que meu marido não curtiu muito. Então, saber que vai ter que ter um valorzinho aí por mês, né? Mas Por mês? o retoque é mais Mais econômico. econômico. Qualquer coisa fazer igual Você a tá por dentro? Bom, não que eu pinte o meu cabelo, que não precisa ainda, né? Tá branquinho, mas a barba tá mais branca. Pensei em pintar já me disseram, pinta. Eu falei, não, tá bom assim a barba. Mas assim, ó, a Eliane, quando eu pintava o cabelo antes, aí a primeira vez gastou um dinheirão pra pintar, né? Aí eu já pensei, pronto, vou à falência. Mas depois só a raizinha pra retocar, saía mais barato. Tem duas coisas aí que são importantes, né? Primeiro, não morrer jovem tem seus custos. É muito bom não ter morrido cedo. E outra que tem recurso, você faz o que você quiser. Se quiser branquear tudo, se quiser pretear tudo, tá aí, ó, à disposição pra você escolher. Deixar metade pintado, o outro natural, né? E segue a Lançar vida. uma tendência. Alisa um lado, deixa outro crespinho. Mas não era só um hashtag? Mas o hashtag sempre dá resenha. Não era um hashtag? É que hashtag a Josi, ela sempre vira uma parte Depois, do no final hashtag. do programa, não tem tempo para a Alês pregar. Eu acho ótimo. A gente gasta tudo no começo, no final, bastou 3 minutos. A Bíblia. Não, Vamos, mas faz Josemara, assim, hashtag de hoje. gente. Eu vou pegar, fazer igual a Binal, vou entrar no YouTube, vou acompanhar e aprender e fazer em casa mesmo. Pintar em casa. Resolvida a situação aqui, gente. Claro. Agora aqui, bora voltar pro hashtag. Isso, Começando, ótimo. o tema de hoje esse tema que eu vou falar pra vocês, deu o que falar e dividiu muitas opiniões. O Senado australiano aprovou uma proibição de redes sociais para crianças e adolescentes menores de 16 anos, sendo a primeira lei do mundo nesse sentido. Com essa medida, as redes sociais terão a responsabilidade de evitar o acesso de menores, correndo o risco de multas que podem chegar a 50 milhões de dólares caso falhem em cumprir a regra. A legislação foi aprovada pela Câmara dos Representantes com 102 votos a favor e 13 contra. As plataformas terão um ano aí para se organizar e implementar uma proibição antes que as penalidades sejam aplicadas. Então, aqui no Brasil, a gente comentou já a respeito no hashtag, seria proibido, próximo ano vai ser proibido o uso dos celulares nas escolas, né, em sala de aula. Agora, imagina uma proibição geral, né, que é a primeira do mundo. Não pode, não tem como, não vai usar nenhum tipo de rede social, até porque essa idade foi compreendido que não tem um controle. Chega muita informação e isso pode ser um pouco preocupante. Pouco não, bastante, né? Chega muita informação e sai muita informação também. A gente, de alguma forma, legitimou uma ideia de que as redes sociais são espaço público. Não é espaço público. Ela é uma empresa privada com interesses privados e que tem agressividade de mercado como qualquer outra empresa. A gente fala, vou abrir uma conta ali, como se fosse assentar num banco numa praça. Isso não é verdade. Então, há um alerta. Hoje é interessante que o mundo inteiro está, de alguma forma, discutindo e trazendo à tona um problema que, depois de alguns anos de experimentação, se constatou o que muitos pesquisadores diziam no começo. É nocivo. E não se pode se esperar uma maturidade de quem não tem mesmo, de fato, maturidade para isso, para administrar os seus próprios danos. Creio que isso vai ser uma onda a ser discutida no mundo inteiro a partir de agora, porque parece que o prejuízo está sendo muito maior do que o lucro para muita gente, né? Uma questão de saúde pública.
Precisa ser avaliado, pensado com bastante carinho, né? Mas é isso aí, gente. Seguindo aqui o nosso momento hashtag, os consumidores prejudicados pela 123 Milhas têm até hoje para consultar a lista de credores e, se necessário, solicitar a inclusão ou correção dos valores devidos. Após essa data, qualquer alteração só poderá ser feita via judicial ou abrindo um processo contra a empresa. O site convocou mais de 800 mil credores e a Defensoria Pública do Estado preparou uma cartilha com orientações para consumidores lesados que ainda têm valores a receber. Agora, quem pode estar nessa lista? Todas as pessoas que têm algum valor pendente. Esse grupo inclui clientes que não receberam passagens compradas, tiveram reservas de hospedagens canceladas ou ainda aguardam créditos ou reembolsos não quitados. Se você se encaixa nesse caso, eu vou te mostrar como verificar se o seu nome está na lista. E caso ainda não esteja, hoje é o último dia para incluir. E a gente vai conversar um pouquinho mais aqui na tela. Bora lá! Então, para você você quer saber se seu nome está na lista, você vai acessar o site criado pela administração judicial. Então, já está aparecendo na tela, você já pode colocar rj123milhas.com.br. E aí, depois vai clicar na lista 123 Milhas. Na parte superior da página, digitando o seu nome na caixa, busca pelo nome credor e clique em filtrar. E lá já vai aparecer o seu nome, tá bom? Confira se está os dados e o valor que tem para receber, se está tudo correto. Se não tiver, aproveita o dia de hoje para já incluir seu nome lá, tá bom? E para encerrar nosso momentinho aqui, minha participação de hoje, eu quero compartilhar com você um vídeo super divertido que está viralizando nas redes sociais. Algumas mães estão brincando com os seus filhos de completar ditados populares. Elas começam a frase e os pequenos, com toda a sua inocência aí, tentam completar. E o resultado? Respostas surpreendentes e, claro, muitas risadas, né? Bora conferir? Roupa suja se lava em... máquina. Acertei? Acertou. Pimenta nos olhos dos outros é... Adito. Quem tem boca vai a... Rotar. Que? Arrotar. Deus escreve certo por linhas... De caderno. Pode ser? Pode. Quando um burro fala, o outro... Fala. Pode ser? Pode? Quem vê cara não vê? Costas. Quem não chora não... Ganha colinho. Quem não chora não ganha colinho, super certo, né? Fez sentido. Quem vê a cara não vê as costas. Um gênio. Exagero. Posso dizer que ele melhorou esses ditados, né? Ele colocou em outro nível. Muito bom, muito legal. Mas interessante, né? A visão dele ali em relação... E tem outras crianças também que falam, que as mães gravaram. E dá pra ver ali que eles estão falando de todo o coração, né? Não, isso faz sentido na minha cabeça. E o legal é que ele concorda, né? Mãe, pergunta, né? Se tá fazendo certo. Mãe, pode ser? Pode ser, mãe. Tudo bem? Tá certo? Legal isso, né? Um videozinho pra alegrar nossa tarde, gente. Mas... tudo que é bom dura pouco, né, gente? Nosso momentinho hashtag fica por aqui. Um beijão pra você aí de casa. Um beijão pra vocês também. Um bom programa, tá bom? Aproveitem bastante aí. E até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Ju. Até Obrigada. mais. Você sabe que Eliane, sua esposa, não pinta cabelo, né? Pois é. Até mostrei para a Darlene aqui registrar. a mensagem que eu recebi dele dela. não pinta, não faz retoque de raiz. Ela não tem cabelos brancos É que ela tinha feito ainda. luzes uma vez e aí retocava as luzes. Aí ela falou, ó, eu fiquei brava porque você falou... Agora ela fica brava 2, porque não era para ter contado, mas já foi, Eliane. Contei. Beijo. E ela falou, ó, vai ter que me levar presente e tal. Eu sou o seu presente. Menos. Não, penso, né? Vai buscar especialista. Então vamos lá, minha gente. O assunto de hoje, né? Transtorno do processamento auditivo central.
Já ouviu falar? Vocês ficam rindo porque não são vocês que vão vir em casa depois. Exatamente, né? eu tô aqui com o coração consternado Ora por mim, pastor. Que deu um vacilo desse. Mas aqui, a gente se solidariza, Viral. Tamo junto, pastor Aleixo me entende, viu? Vai lá em casa. A Darlene está do outro lado, né? Roupa suja se lava na máquina, segundo o menino. Boa. A máquina lá em casa vai lavar roupa, viu? Então a gente conversa com a Laís Matsuda, fonoaudióloga, especialista em audiologia e também, né, especialista nesse tema que a gente conversa hoje aqui no nosso programa. Queria que fosse especialista em relacionamento hoje também, viu? Para dar uma ajudinha. Mas pode ser que você tenha um problema, né? Com o seu transtorno de processamento Laís? central. Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Ajuda a gente aí, Laís. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sabe que você vai ajudar muito o nosso amigo hoje, porque ele vai escutar tanto e vai ter que processar muita coisa. Finge que tem um transtorno antepático. Aí, menina. Olha, alguns sinais ele deu. Ele é a pessoa que diz assim, eu queria tanto ouvir uma poesia e entender de primeira. Vai ver que tá aí. Pode. Então, Eliane, dá um desconto. Hoje a gente vai descobrir se não tem um transtorno por aqui, tá, amiga? Verdade. Vamos conceituar, então, assim, nós já dissemos, convidando o pessoal aí de casa para interagir, inclusive contando sua história. Aproveita, 983-150249, tire as suas dúvidas também. O que é, de fato, o transtorno? Como é que é a manifestação dele? Eu gosto de uma definição que a gente usa muito, que é do Katz, que fala que é o que fazemos com o que ouvimos, né? Então, exatamente o que o pastor falou, é o que o cérebro faz com essa informação auditiva. Então, mesmo que a criança, o indivíduo, adulto, idoso, ele consiga escutar bem, né? Ele não tenha nenhum grau de perda auditiva, né? Mas quando essa informação, esse som chega para o cérebro, como que ele está processando, como que ele está interpretando tudo que ele está ouvindo? E se tiver alguma dificuldade para processar esses sons, aí ele vai ter um transtorno do processamento auditivo, né? O cérebro vai ter essa dificuldade para processar tudo que ele estiver ouvindo. E quais são os principais sintomas? Como a gente consegue perceber no comportamento que esse transtorno está ocorrendo? Principalmente quando o indivíduo pede para repetir muito, né, o que foi ouvido. Então você fala, ele, não entendi, repete. Ou então também, às vezes você chama, ele não responde, né? Ou entende de uma outra forma. Isso não vai confundir, então, com surdez? Porque, Pode. Como? Pergunta de novo. Pode. Inclusive, a gente tem... É uma via de mão dupla, né? Porque já recebi casos de, né, pacientes que acham que estão com uma dificuldade auditiva, mas não tem nenhuma perda auditiva. Então, quando vão descobrir, é um TEPAC. Mas também o contrário acontece. Às vezes acha que é só um TEPAC, porque não. Eu escuto bem, eu escuto tudo. Mas quando a gente vai fazer aí a audiometria, né, o exame, para ver se ele tem uma perda auditiva, a gente descobre que tem uma perda auditiva. Então é uma via de mão dupla, pode ser confundido tanto um quanto o outro. Então, até nesse exame de audiometria, se a pessoa acho que é audição mesmo, ela fazendo o exame de audiometria, quem tem o TEPAC dá audição normal. E aí é importante investigar isso, seria isso? Sim, também, mas uma coisa não exclui a outra. Então, pode ter uma perda auditiva, mas também associado pode ter sim um TEPAC também, tá? Então, é importante fazer a bateria completa de avaliação, né? Então, o exame, a avaliação do processamento auditivo, ela começa com a audiometria sempre, né? Precisa ser feita. Audiometria, ok. Isso. A audição está boa, então nós vamos agora identificar que há uma dificuldade no processamento, na recepção da informação. O modo como se manifesta vai ser ainda com essa dificuldade? Oi, fala de novo, outra vez. Pode ser, não entendi. Pode ser. Sim, a gente tem também... a gente fala muito em crianças porque o público que está procurando mais, mas a gente vê, às vezes, muita dificuldade na escola, né? Porque muitas vezes em casa tá só a criança e a mãe, né? Às vezes não tem muita, às vezes não tem nem irmão, então aí quando a mãe fala, a criança consegue entender bem, porque não tem às vezes, né? Não tem muito barulho, não tem nada atrapalhando, mas às vezes na escola também
pode perceber isso. Ou em qualquer ambiente que tenha muitas pessoas, né? Às vezes vai perceber, vai ter uma dificuldade na escola, uma dificuldade Esse escolar, indivíduo por conta disso. provavelmente em muitos momentos vai sofrer bastante, né? Falei com você, você não entende, parece que você não me escuta. Deve ter muita gente em sofrimento sem ser descoberto que de fato tem. Exatamente, acontece muito, às vezes até um diagnóstico tardio por conta disso, né? Porque acha que é ele que não está interessado, ele não está prestando atenção. Pode causar até um isolamento da pessoa, né? Já que Isso, não e a entende, gente- não consigo entender, se afastar. O isolamento, principalmente, a gente vê muito em adultos também, porque indivíduos, não é só em crianças, né? E adultos, às vezes, né? Porque é uma coisa que a gente começou a falar, né? Apesar de existir há bastante tempo, de ser trabalhado há bastante tempo, mas às vezes os adultos não buscavam isso quando eram crianças, né? Trouxeram isso para a idade adulta e aí são adultos que, a gente fala que ele eu sou mais caseiro, eu não gosto de ir em lugar que tem muita gente. Pode ser por ele ser tímido, mas também porque ele, às vezes, não consegue se comunicar muito bem nesses ambientes e por isso ele se isola. Eu creio que normalmente a gente não fica pensando tanto que a produção, por exemplo, a codificação da imagem não é feita pelos olhos, eles somente captam, né? A codificação e a compreensão não é uma questão, não é o ouvido que faz, é só... Então, por mais que a gente tenha mais um diagnóstico ou essa nomenclatura, uma atenção à doença já há algum tempo, popularmente, talvez tem muita gente sofrendo com isso que nunca associou. Não é normal a gente falar sobre esse transtorno como se fala, por exemplo, de um déficit de atenção que se fala hoje, não é? Sim, é mais difícil a gente, né? Muitas pessoas ainda estão conhecendo, tem gente que chega no consultório mesmo. O médico pediu para ele fazer esse exame, mas o que é isso? Por que ele está fazendo isso? Aí fala, né, é processamento auditivo, mas ele escuta bem. Ele já fez audiometria, tá tudo normal. E a gente tem que explicar, então é bom a gente divulgar isso para, né, procurarem saber, ir atrás, né, porque é uma avaliação simples de ser feita, né, é um diagnóstico, um exame que é bem tranquilo. Mas então... que a descoberta vai ser transformadora, né? Imagino que esse menino ou menina, enfim, esse indivíduo, ele tem prejuízos da aprendizagem, tem prejuízo, portanto, na escola, nos relacionamentos, como dissemos. Fica com a gente, que o assunto é bom, né, Ale? E quanta ansiedade isso deve gerar para você não conseguir desempenhar um fator, inclusive social, cognitivo, de trabalho, muito importante. Já parou para pensar o quanto nós somos e existimos de uma forma complexa? E não há nada do nosso corpo, da nossa vida, das nossas relações que escape ou se isole. Não há uma diferença entre como pensamos, não há uma diferença entre mente e corpo. Tudo está altamente conectado e tudo está sob o nosso cuidado naquilo que podemos fazer. A revista Máquina Humana, ela parte deste princípio de que assim a gente pode ter uma responsabilidade sobre o nosso corpo e com informações importantes, essenciais e de qualidade, a qualidade da nossa vida vai aumentar e muito. Nós vamos para o intervalo. Não esqueça de pedir sua revista se você ainda não tem. Liga para cá, operadora 12 21 27 3121. 4 minutos é tempo suficiente para você já começar essa conversa e terminar feliz sabendo que a revista vai chegar para você. Então a gente já volta. Transtorno do processamento auditivo. Já tinha ouvido falar? Pois é, o programa de hoje está falando sobre esse assunto que tem muitas interações já chegando para a gente por aqui, que às vezes é confundido com alguns outros transtornos também. E você vai tirando as suas dúvidas, pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp 129-8315-0249. E agora a Darleide conversa com mãe e filha sobre esse assunto. Pois é. Antes, uma interação bem interessantinha. Verdade, tem uma interação, fiquei sabendo. Bem interessantinha. Maria, boa tarde. Consegui ver um fio de cabelo branco na cabeça. Depois dessa surgiu mais um cabelinho branco aqui na minha cabeça, viu? De preocupação, viu, Maria? Olha, há dias que a gente pede assim, terminou o programa, vamos para casa. Hoje é dia que o Abinal vai dizer, pode ficar mais um pouquinho? Boa, pode ficar mais um pouquinho. Eliane. Ou sair até um pouquinho mais cedo para levar para algum lugar para jantar. É isso que ela está esperando. Bom, eu vou ali conversar com a Nelise Albuquerque, ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga
fonoaudióloga-pedagoga, está acompanhada da sua filha, da Laís Albuquerque, que tem 12 anos, e esta mãe se tornou estudiosa e especialista no assunto por ter descoberto que a Laís, sua filha, tem esse transtorno. E aí a gente vai aprender tanto da vida doméstica, enquanto mãe em relação à sua filha no dia a dia, também com a sua atuação profissional. Tudo bem? Como vai você? E você, Laís, tudo bem? Tudo bem. Lindíssima menina, mãe, filhas lindas. Amores, contem, como foi que você identificou que a sua filha tinha um TEPAC? Então, já desde pequenininha ela já dava sinais, né? Desde os seus 2, 3 aninhos eu percebia em casa, no dia a dia, com comandos pequenos que eu fazia para ela, direcionava para ela e ela não atendia. Então eu pensava, nossa, aquela coisa, parece que não me escuta, né? O que está acontecendo? Você chegou a pensar assim, que menina desobediente? Sim, entra por um ouvido e sai por outro. Exatamente, exatamente. Ela também tinha a questão assim de fazer alguma arte e eu ia chamar a atenção e ela achava que aquilo era legal. Eu falava, nossa, que bonito que você fez, hein? Ela me olhava assim, dava um sorrisinho. Eu falava, mas olha, que audácia. Dando risada de mim, eu tô dando bronca. Porque aí depois eu descobri que são crianças muito literais. Né? Eles não entendem Mas naquele momento você não sabia do que se tratava, assim, nem conhecia o transtorno. Eu sou formada professora desde 2001. Eu sempre atuei na escola, eu tinha convívio, né, com famílias, com crianças, com professoras, inclusive. Trocava muito sobre a situação dela de casa, mas ninguém nunca conseguiu me ajudar, porque ninguém nunca tinha ouvido falar sobre o TEPAC, né? Aí você vai me contar como foi que você descobriu. Mas antes, Laizinha, você lembra desse tempo, assim, e que deva ter diferença para hoje, quando você tem consciência do transtorno e já foi tratado? Conta pra gente, que memória você tem desse tempo? Tipo, mais ou menos eu tenho memória, assim, mas eu lembro que era bem difícil, assim, porque a minha mãe meio que não me entendia, assim, o que eu muito queria dizer. Entendi. E aí, mamãe? A fase, assim, da alfabetização, a fase escolar foi muito difícil. A gente brigava muito, né? Tinha muita questão em casa, porque eu não sabia como lidar com ela. Ela se cansava de fazer as lições, ela não ficava entretida muito tempo, né? Não tinha concentração. Então, aquilo me angustiava. Falei, nossa, precisa terminar a lição, não termina. Ela não queria nem saber. Aquela situação que todo mundo sabe, né? Que vocês conversaram agora, que é dispersa, que é desatenta, que não quer nada com nada. Era isso que eu pensava. Falei, nossa, ela não quer saber de estudar, não quer saber de lição, não quer saber nem de escrever, nem de números, nada, né? Ela tinha uma aversão, assim. E em casa era muito difícil, no dia a dia. E conforme foi crescendo, foi só dificultando. Porque as matérias foram aumentando, lições de casa aumentavam, provas vinham e ela não queria saber de estudar. Aí ela já estava com 7? Então, a gente teve o diagnóstico dela ela com 10 anos. 10 anos. Então, dos 3 aos 10, por 7 anos, foi uma busca incessante do que ela tem, o que está acontecendo. Na escola ela teve problemas com a adaptação também, escolar, né, por conta do ambiente ruidoso. Qual foi o profissional que descobriu? Foi o otorrino que me pediu o exame. Na verdade, eu estava fazendo tantas buscas na internet, né? Porque eu me cobrava enquanto professora que eu era. Falei, nossa, eu sou professora e não consigo entender o que minha filha tem. Como assim, né? Então, eu fazia tanta busca que acabei no YouTube achando uma fonoaudióloga, fazendo uma entrevista num programa. E ela descreveu todinha a Laís, falando do TEPAC. E aí me deu um clique. E ela falou que poderia ser solicitado o exame pela otorrino ou por fono. E eu procurei um otorrino, mas não foi o primeiro otorrino. Não foi tão simples assim. O primeiro otorrino que eu passei, eu falei das características, ele falou, não, isso aí deve ser TDAH. Não desconheço o TEPAC. Aí depois procurei um neuro que também desconhecia. Depois procurei um outro otorrino, né? E aí sim ele pediu o exame de PAC para Laís. Foi aí que foi detectado, né? E depois levei numa fono e a fono então seguiu com o tratamento. Laís, fono, como que é feito esse exame? Como que aplica-se esse exame em consultório? O exame ele é feito dentro de uma cabine, né? Pelo profissional habilitado, que é a fonoaudióloga. A gente primeiro, como eu falei, tem que fazer a audiometria, né? Depois da audiometria, a gente faz uma bateria de testes, né? São vários testes, são todas dentro da cabine, com um foninho de ouvido.
E cada teste avalia uma habilidade auditiva, né? A gente tem os padrões de normalidade para cada faixa etária e esse exame, ele é recomendado a partir dos 7 anos, tá? Menor do que isso, é muito mais difícil conseguir fazer, ou não consegue fazer, ou às vezes a criança ainda não tem tanta maturidade para responder algumas questões. E então a recomendação internacional é a partir dos 7 anos. Mas é um exame bem tranquilo. Ok. Laís, como é que você descreve o que você sentia, o que você pensava, quando você foi se dando conta de que, até pelos estudos da sua mãe, dos diálogos em casa, qual era o teu sentimento naquele momento quando você não sabia que tinha o transtorno de processamento auditivo? Eu me sentia meio, não diferente, mas que eu tinha alguma questão que eu não sabia, assim, ainda o que era. E ficava, pensando, nossa, que eu tenho? Será, o que deve ter, assim? Você ficava curiosa? Sim. Em algum momento, talvez, ansiosa? Você se sentia mal em algum momento porque não correspondia à sua mãe? Não. Por isso, não. Na verdade, assim, a todo momento, mesmo quando a gente tentava estudar junto e não conseguia, eu falava para ela, filha, tudo bem. Você deve ter alguma questão. Eu sei que isso não está normal. Nós vamos ter que descobrir, né? Nós vamos tentar descobrir. Então, eu sempre deixei isso muito claro para ela, de que eu Mas de forma muito acolhedora, eu entendo. Porque já que ela não tinha essa ansiedade, essa angústia, porque você era muito cuidadosa. Sim, eu falava, eu acho que você tem alguma questão e a gente vai descobrir. Em algum momento isso vai aparecer, né? E ela percebia. E ela uma vez falou para mim, falou, mãe, minha cabeça não funciona do jeito que você quer. Não é assim. Às vezes ela falava, mãe, não dá para estudar desse jeito. Não é assim que minha cabeça funciona. E eu pensava, como é que essa cabeça funciona? Eu vou descobrir. Desse jeito é como? O que muda quando você, então, tem o diagnóstico em mão? Nossa, é um divisor de águas. O diagnóstico é vida, sabe? É um alívio muito grande enquanto mãe, porque a gente fica aflita todo o tempo, né? Mais um dia que você perdeu ali, é mais um dia que você vai dormir pensando, nossa, o que eu faço para melhorar isso, para mudar essa situação para ela, né? Eu via que ela sofria não só em casa comigo estudando, mas na escola também. Eu era chamada direto na escola. A professora chamando minha atenção, né? Falando dela, que ela não condizia com a turma, que ela estava um pouco atrasada, que ela era muito imatura, né? Porque o TEPAC traz um pouco também essa questão da imaturidade, que como a criança não entende duplo sentido figurado, as coisas nas entrelinhas, né? Questões com rimas, os ditados populares, né, que vocês apresentaram agora, é difícil a compreensão. Então, se torna uma criança imatura e muito... às vezes dependente até, né? Assim, isso, e muito diferente do grupo, né? As professoras percebem, né? A ingenuidade, né? Então, todo o tempo eu era chamada na escola. Né? Elise, como que foi para vocês, não sei se nessa experiência entre a descoberta e você perceber os sinais, lidar com os relacionamentos? Porque tem as outras crianças também, tem essa intensidade dos relacionamentos da idade escolar. Houve alguma dificuldade a ser enfrentada? Como você percebeu isso? Não, olha, ela enquanto com os amiguinhos não tinham questões, não tinham problemas. Acho que as crianças entre elas ali e com a Laís envolvida não percebiam que ela tinha alguma coisa, né? Era mais os professores mesmo que percebiam, a gente enquanto adulto, né? A gente tinha esse olhar de perceber essas diferenças. As crianças sempre foram tranquilas. Ela também sempre foi muito tranquila com relação aos diagnósticos, né? Ela tem o TEPAC, tem TDAH também. E ela também sempre muito bem resolvida, ela fala para os amigos muito claramente, eu converso com as mães também, né? Comunico. Tento propagar esse assunto, né? Bastante, porque... não são todas as pessoas que têm essa informação, né? Eu até aproveito para perguntar aqui também para a Laís Fono, se esse transtorno, ele é só na criança, né? Ou é de nascença ou não? Pode ser desenvolvido ao longo da vida? Ou, por exemplo, uma esclerose pode trazer isso? A idade, né? A pessoa vai ficando mais velha, talvez algum outro transtorno, bater a cabeça, alguma coisa assim, pode trazer esse tipo de transtorno também? Ou geralmente já se nasce com ele? A gente vê, assim, principalmente, geralmente vão adquirindo, a maioria dos casos, tá? Por exemplo,
crianças que tiveram muitas inflamações de ouvido nos primeiros anos da infância, porque o sistema auditivo, desde que a gente nasce, ele vai se desenvolvendo até a fase adulta. Ele não está totalmente maduro logo que a gente nasce. E para ele se desenvolver, o que ele precisa? De estímulo auditivo. Se não tem esse estímulo auditivo, o sistema auditivo vai ter mais dificuldade para se desenvolver. E se a criança tem, por alguma questão, a maioria dos casos é por conta de alguma otite, inflamação, alguma outra questão que impeça que esse som chegue tão bem, tão legal para ela, e aí vai dificultando esse desenvolvimento. E aí chega numa certa idade em que esses sinais, esses sintomas aparecem com mais evidência, principalmente na escola. Então aí a criança começa a ir na escola, como eu falei, em casa às vezes às vezes os pais, as mães não percebem tanto, mas aí chega na escola, que é um ambiente em que precisa ter muita compreensão e também é um ambiente assim que geralmente tem, às vezes, né, os amiguinhos conversando em volta, ruídos, muita conversa, muita bagunça, e aí ele não consegue, né, focar, entender direito o que a professora está dizendo. Então aí que a gente vê a evidência maior depois, né, em idade escolar, mas ela é uma coisa que já vai se desenvolvendo. Certo, interessante, viu? É interessante quando a gente começa a analisar alguns casos como esse, né? A gente vai entendendo um pouquinho o funcionamento de todo o nosso organismo, né? Como tudo funciona de uma forma perfeita. Como o pastor Aleixo comentou, né? Os olhos, eles captam as imagens, mas o processamento é todo feito lá dentro do nosso cérebro. A mesma coisa o nosso ouvido, né? A nossa orelha que vai captando os sons em volta, vai sendo processado de alguma forma, passa por um processo e por outro e assim vai. Gente, é uma máquina perfeita, não é mesmo? E quando a gente começa a pensar nessa toda a complexidade que é o nosso corpo, toda a complexidade, né, nessa forma de processamento das informações e tal, não existe um computador que tenha um processamento tão rápido quanto o nosso cérebro. Não existe. A ciência não conseguiu criar coisas que funcionam tão perfeitamente como o nosso corpo. Você olha para um carro, por exemplo, você vê que funciona direitinho e tal, com combustível correto, com óleo correto, enfim, com tudo que precisa. Um computador mesmo, né? Uma máquina, ela precisa de todos os elementos ali para poder funcionar direitinho, mas não chega perto do nosso corpo. Os nossos olhos, por exemplo, né? Como eles são, como funciona, né? Os nossos olhos captando cores e tal, enfim, gente, é uma máquina perfeita, né? E o nosso Deus que criou tudo isso, ele deixou um manual para a gente de como a gente deve usar essa máquina, quais são os alimentos que devem ser ingeridos, né? O combustível para funcionar direitinho, o tempo de descanso, né? O que precisa ali de iluminação, né? De luz solar e tal, enfim. Perfeito, né? Então, quer saber como cuidar dessa máquina humana? Tá aqui, ó, a revista Máquina Humana, preparada com todo carinho pela Teru Gouveia, junto com a Escola Bíblica da Novo Tempo, doutora Gisela Maldonato, também as duas juntas, né, com a Escola Bíblica, preparou esse material com todo carinho para enviar para você, falando sobre a máquina humana. Quer saber mais? Então entre em contato com a gente, peça agora mesmo a sua revista. São 8 temas onde você vai compreender perfeitamente. Por exemplo, ó, nesses 8 temas ali, ó, fala sobre saúde, necessidade urgente, fala sobre diabetes, o inimigo silencioso, fala também sobre o coração, né, os riscos aí que a gente pode trazer para o nosso coração, dependendo do alimento que a gente vai ingerindo. Enfim, completíssima. Entre em contato com a gente, peça agora mesmo a sua. Afinal, quanto que eu pago para receber essa revista em casa? Nada. Ué, como assim? É pegadinha? Não, não é pegadinha não. Os Anjos da Esperança, que são parceiros da Novo Tempo, apoiadores, eles pagaram para que você receba gratuitamente em casa. Então, pago só o frete? Não, nem o frete, tá? Chega de graça na sua casa, só agradeça aos Anjos da Esperança, ao carteiro também. Fala, carteiro, obrigado, hein? Pediu a sua já ou ainda não? Oferece para o carteiro também.
Fala como é que você conseguiu a sua, para ele conseguir a dele também. Fala para a vizinhança toda. Entrar em contato com a gente pelo 1298244. Não, esse é o WhatsApp, viu? 1298244-4449. Se preferir ligar para cá, é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Mas não deixa de pedir, tá bom? A máquina humana vai chegar de graça na sua casa. Chegou uma interação aqui da Josi. E faz uma pergunta importante, interessante aqui. Boa tarde, Josi. É possível que uma criança com transtorno opositivo, opositor desafiador, tenha o transtorno de processamento auditivo central? E aí, Liz? Sim, pode acontecer. O TPAC, pode vir isolado, mas também pode vir associado com outros transtornos. O TOD pode vir associado com TDAH, ou até mesmo uma dislexia, uma dificuldade de fala, de linguagem, pode estar associado com outras questões também. Por isso que é muito importante fazer todas as avaliações, né? Então, o TPAC, a gente tem uma avaliação específica para ele, e cada outro transtorno tem que ser avaliado individualmente. Muito bem. Então, agora nós já entendemos melhor o que é o transtorno de processamento auditivo. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre e agora, o que fazer? O que a mãe fez para ajudar a filha? O que você pode fazer identificando este caso para que a criança tenha um desenvolvimento melhor, apesar do transtorno? Fica com a gente, nós já voltamos com você. Até já. Estamos de volta e, conforme prometido, a gente tem um momento agora para a gente passar por itens em como a gente resolve esse problema ou como que esse problema vai ser abordado, como a gente vai atacar e pensar, né? A gente tem uma pergunta que sempre paira aqui quando todos os problemas aparecem. Tem cura? Como agir? Como ajudar? Então, assim começa na prática de hoje. Como ajudar a criança com transtorno de processamento auditivo central em casa? Vamos lá. Muito bem, vamos então ao primeiro tópico. Ambiente tranquilo e organizado. Já que você é um caso concreto junto com a Laís, em casa, que mudanças foram feitas ou se foi dado continuidade ao que você já estava pondo em prática depois que recebeu o diagnóstico? Então, em casa a gente acabou adaptando um lugar mais adequado para ela estudar, né? Porque precisa ser um ambiente tranquilo, realmente organizado e sem estímulos ao redor. Então, não dá para a criança estudar, por exemplo, na sala, enquanto alguém está vendo televisão, enquanto tem uma máquina de lavar de fundo com barulho, porque a criança escuta todos esses sons simultaneamente, né? Então, há uma confusão auditiva. E aí a questão da concentração está aí, não consegue se concentrar. Então, o ambiente tranquilo e organizado nas horas dos estudos, principalmente, né? É super eficaz, é o que é necessário. Então, de imediato, você já pôs isso em prática? Isso. Então, na hora de fazer lição e estudar, não ter nenhum tipo de barulho ao redor. Você disse que o diagnóstico veio quando ela tinha 10 anos de idade, né, Laís? Sim. Então, nestes 2 anos pós-diagnóstico, o que mudou? O que a Laís tem feito? Você faz fono, Laís? Faço fono uma vez por semana. Isso. E na hora dos estudos a gente aprendeu algumas técnicas que ajudam e facilitam ela, né, para concentração e assimilação também da matéria, né? Então quer dizer que nesses 2 anos nós temos evolução da Laís. Com certeza. Com certeza. Por conta de todo o tratamento que se dá, por exemplo, ajudá-la a focar mais naquilo que está fazendo. Isso, ela foi em psicopedagoga também, né, para ajudar na defasagem escolar também que teve, né? Mas tudo já se adequou e está já só evoluindo. Já não tem mais nem atraso. Não, já não está com atraso na escola. Que legal. Mais um tópico. Já passamos pelo ambiente tranquilo e organizado, agora nós vamos às instruções claras e pausadas. A linguagem, a forma de falar, a comunicação interfere. Interfere muito. Inclusive, isso é um aspecto que eu vejo que é muito generalizado para quem tem TPAC, né? A questão de dar instruções. Quando a gente dá mais de um comando para a criança não atende. Se você estiver com ela longe, né, 2 comandos, 3 comandos, a gente tem mania em casa, né, enquanto mãe fala, vai lá, vai buscar sua blusa e traz um par de meia também. A criança volta sem a blusa e sem o par de meia. Porque você deu 2 comandos e a criança volta sem nada porque ele não processou essa informação. Então, tem uma técnica para você fazer isso. Você precisa tocar na criança, precisa olhar olho no olho, né, e falar frases breves
né, o mais resumida possível para que ela consiga assimilar o que é preciso ser feito. Então, hoje em dia, a gente já faz diferente, né? Quando é algo muito importante, eu toco nela, falo, filha, olha aqui no meu olho. Você vai lá na sala, você vai pegar tal coisa, arruma seu material, né? Agora ela já entende mais de um comando? Agora já entende, mas tem que fazer dessa forma. Dessa maneira. Porque se ela estiver num ambiente distante, né? Se estiver num outro ambiente, né? Ela já se perde. Eu posso falar 2, 3 vezes, e ainda existe essa questão em casa. Às vezes eu esqueço. E até porque a Laís, ela não somente tem o TPAC, ela tem TDAH. TDAH também, isso. Então isso se agrava ainda mais e a necessidade de ensiná-la a focar torna-se ainda maior. Exatamente. Mas a questão do comando é muito com relação ao transtorno do PAC. O PAC, Eu destaco aqui, dou até os parabéns para a Annelise, né? E representando os pais que, vendo, né, alguma dificuldade assim nos filhos, correm atrás para tentar descobrir o que pode ser, ao invés de só ficar taxando, né, a criança, não sabe fazer nada, entra por um ouvido, sai por outro, não sei o quê. Não, e é interessante que a Annelise até estudou, buscou se aprofundar no conhecimento desse assunto para poder ajudar a filha a saber como tratar de tudo isso. Fez até psicopedagogia. Depois a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia para poder entender mais a fundo, né? E até para a gente trazer essa instrução para os pais que estão em casa, alguns sinais de alerta para prestar atenção e até mesmo em relação a instruções, né? Falei com meu filho, tem que falar 1, 2, 3, 4 vezes, como ela comentou aqui, né? Peço para buscar uma coisa, volta com outra que não tem nada a ver ou até mesmo não traz o que eu pedi. Exatamente, é importante, principalmente se a criança é recém-diagnosticada, ainda não recebeu esse diagnóstico, né? Mas você percebe que ela tem essa dificuldade de compreensão, então usa ordens simples, né? Fala uma ordem por vez, para ele absorvendo e entendendo o que ele tem que fazer. Primeiro faz isso, depois que ele fizer isso, aí você dá uma segunda ordem. Aos poucos, isso vai ter que ser trabalhado, né? Por isso que é importante também a ajuda do fonoaudiólogo, a terapia, né? Para ele ir orientando o passo a passo disso, porque cada criança é individual, né? Cada criança tem um processo aí para ser feito, mas o importante é ir ajustando aos poucos, né? Então, vai dando uma instrução, depois vai dando outra, e aí vai juntando uma informação com a outra, até ele ir absorvendo. Então, para quem nunca tinha ouvido falar desse tema, os pais, e viram algumas dificuldades parecidas com essa nos filhos, então prestar atenção nisso, viu que deu uma ordem tal, não veio, não respondeu aquilo que foi pedido, então fica esse alerta para esse pai já buscar Qual é o primeiro especialista que deve se buscar para fazer todo esse acompanhamento? Seria mesmo o fono? Pode procurar, né, um fono. Muitos casos, principalmente convênios, né, às vezes precisa passar com o médico, né. Um otorrino é muito importante para ter uma primeira avaliação, às vezes ver, será que ele principalmente está escutando bem, né? Então, o otorrino vai avaliar o conduto auditivo, ver se está com inflamação de ouvido, com cera de ouvido, e aí depois ele mesmo vai encaminhar para o exame, né? Então, aí a gente vai fazer o exame, a audiometria e o exame de processamento auditivo. Tem um tópico que chegou aqui que está na minha cabeça já há algum tempo, que é essa relação que a gente tem de ter uma doença ou um transtorno que ele é sério, ele é desafiador, mas ele não é necessariamente incapacitante, né? Nós estamos falando de treinamento, de aperfeiçoamento, e a experiência da Annelise é uma experiência rica, assim, né? De um desenvolvimento que é, reforço visual e auditivo. Como aconteceu isso com vocês? Então, é uma técnica muito boa para criança, porque eles são visuais, né? Não são auditivos, eles são sinestésicos, gostam de aprender as coisas na prática, né? Ter vivências. Então, em casa, de reforço visual, a gente trabalha com mapas mentais na hora dela estudar, né? Tem um quadro também em casa com as atividades que ficaram pendentes, com post-it, para ela também conseguir visualmente perceber o que está faltando ser feito, né? E no quesito auditivo, ela aprendeu também a trabalhar, a estudar usando fone de ouvido, com música clássica ou música instrumental.
Porque a música clássica, a questão de você usar um fone na hora do estudo, mesmo nós que não temos questões com processamento, é muito interessante porque você bloqueia todos aqueles sons ao redor e seu foco fica 100%. Mas a música, mesmo sendo clássica, não interfere no foco dela, na atenção, já que a gente evita ruídos, evita qualquer outro estímulo? Não porque é instrumental. Então, no caso da música instrumental, o cérebro não precisa ficar se preocupando em decodificar palavras. Não pode ser música com letras, né? Porque justamente por isso, porque daí o cérebro fica focado, prestando atenção na letra musical. Você e aí fala clássico, é clássico mesmo? Clássica mesmo, né? Ou instrumental. E aí o cérebro fica realmente assim, é uma música neutra, né? Okay. É um estímulo neutro. E aí o foco fica diferenciado, porque bloqueia todo o ambiente e a criança consegue estudar e ter mais... Interessante. Né? Muito legal. Muito bem, mais um. Reconhecimento de pequenas conquistas. Um processo de aprendizado. Com certeza. Ela já faz o acompanhamento com a fono por 2 anos, né? Já desde o ano passado. E só teve melhoras, né? Melhoras não só com relação ao tratamento, que ela aprende lá as técnicas com a fono também, né? A trabalhar e a lidar com isso, porque o TEPAC não tem a cura. A criança aprende situações de como lidar com esse transtorno, né? O cérebro acaba criando novas conexões, outros caminhos neurais, né? E então consegue melhoras, né? Potencializar outros estímulos, outras maneiras, né? E hoje em dia ela já tem autonomia mais para estudar, ela mesma já consegue fazer seus resumos, né? Faz os seus mapas mentais, se organiza lá com o quadro de atividades que estão pendentes, precisa do meu apoio. Né? A gente faz pausas também na hora do estudo, que é a técnica do método Pomodoro. Então, estuda por 20 minutos para 10, e ajuda também no foco, sempre fazendo essas pausas, né? Que é muito importante, porque se a gente tentar fazer direto, não vai. Não vai dar. Não vai. Muito bem, se não dá para nós todos, imagina para uma necessidade em específico, né? Muito bem. Muito obrigada, viu? Muito bom receber vocês aqui. Laís, lindíssima. Mostramos ali algumas fotos dela, mas pense numa bebê linda e uma mocinha linda. Obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada a você também. Aparece o Instagram, Oitepac. Isso, @Oitepac. Se ficou alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, vai lá, tá bom? O que mais nós temos por aqui? Interação. Interação que chegou agora do Olindo Mendes. Boa tarde. Doutora Laís falou em não processar a mensagem quando se está em local com mais pessoas e com bastante ruídos. Eu tenho dificuldade de focar no que estou fazendo, principalmente se for leitura ou criando texto. Se alguém falar comigo, fico perdido no que estou fazendo, além de não entender o que esse alguém está falando. E aí, Laís? Pode ter ligação? Pode ter ligação com o TEPAC, né? Pode também ser alguma, né? Ele tem alguma outra interferência, ele vai ter que focar em uma coisa, são coisas tão diferentes, né, de ser feitas. Então, mas pode ter uma relação. Claro, como eu sempre falo, a avaliação é muito importante. Não dá para bater o martelo, embora ele citou algo aqui que diferencia um pouco do TEPAC, que é leitura. Isso. Que já não é um processamento auditivo. Não é um processamento auditivo. Então, não são duas, como eu falei, não são duas vias auditivas que ele está querendo usar. É uma de leitura, outra de, né, auditiva. Então, isso são duas coisas diferentes, então ele vai ter uma dificuldade mesmo nesse sentido. Mas tem o foco também, né? Então, pode acontecer de ter alguma relação, então tem que ser avaliado. Mas é que qualquer pessoa, se ela não for um sobrenatural, qualquer atividade que exige uma concentração como a produção de texto ou leitura, ninguém aguenta ser interrompido. Eu que sou meio sobrenatural. Eu tenho essa dificuldade. Quando eu estou lendo, eu preciso me concentrar, preciso focar ali para poder... E mesmo assim, meu pensamento dá uma viajadinha às vezes. Vocês que digam, né? Vamos lá, mais uma interação. A Marisa. Boa tarde para esse trio. Gostei, hein? Mais lindo do Brasil. São seus olhos, menina. Obrigado, viu? Não, somos mesmo. Obrigada, somos mesmo, Marisa. Né? Um beijo, querida. Eu tentando ser mais modesto, né? Assisto vocês todas as tardes. Aliás, há Novo Tempo, depois que entrou na minha vida, só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Que lindo. Com 50 anos, descobri meu TDAH. E agora, assistindo vocês,
me encaixei em alguns sintomas de TEPAC. Qual especialista devo procurar para realizar o exame? Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém. Beijo, Marisa. Obrigado, Marisa. Amém. Um abraço para você. Então, reforçando, qual o primeiro especialista que ela deve buscar nesse caso? Quem vai realizar o exame é fonoaudiólogo, né? Mas um primeiro especialista para ele buscar pode ser o otorrino, né? Então aí o otorrino vai avaliar auditivamente ela, vai avaliar o físico, né? E aí depois, física, exatamente, fazer uma meatoscopia, né? Ver se não tem alguma coisa ali, obstruindo alguma obstrução. E aí ele vai encaminhar depois para o fono para fazer o exame. Certo. Isso é interessante, né? Reforçar, né? Primeiro tem que dispensar qualquer problema mecânico. Exatamente. Porque o problema é para isolar na questão do processamento mesmo, né? E é interessante que em qualquer momento da vida você deve procurar ajuda e um especialista vai te ajudar e muito. Ainda dá tempo de a gente ler sua interação, responder sua pergunta. E a pergunta do dia neste assunto é: você tem alguma dúvida em relação a esse transtorno de processamento auditivo central? Viveu uma experiência com isso? Se percebe nessa situação? Quer contribuir? Manda sua interação para a gente, sua pergunta, sua participação, que é muito importante. A gente agora está indo para o intervalo e voltaremos no próximo bloco. Muito bem, no nosso intervalo aí você acompanhou, né? Falando sobre o Anjos em Ação que está chegando, minha gente. Olha, e quando a gente já ouve falar, né? Final de ano, Anjos em Ação, o coração vai dando aquela acelerada. Por quê? Porque o Anjos em Ação é um pouquinho do que a gente acompanha do trabalho que a Novo Tempo tem realizado. A gente acompanha testemunhos, né? Histórias de pessoas que têm sido alcançadas por Deus através da Rede Novo Tempo de Comunicação, rádio, TV, a web, escola bíblica, a Rede Novo Tempo como um todo. A gente acompanha alguns projetos também, novos projetos, alguns projetos que já deram muito certo e é um momento de celebração. Celebração porque graças aos Anjos da Esperança nós estamos aqui, levando essa mensagem a cada dia. Programas como esse, como Entre Família, para trazer mais conhecimento para você, para a gente também. A gente que está apresentando aqui, a gente conhece muito, a gente aprende muito também. E desse aprendizado a gente vai levando para você, você traz para a gente também. E é incrível tudo isso. E da Palavra de Deus não é diferente também não. A gente vai aprendendo, do que a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando dessas boas novas de salvação. E falando em boas novas, o Anjos da Esperança desse ano tem como tema Messias. Pois é, Messias. E justamente agora, perto já do Natal, falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. E a gente acompanha agora em uma chamadinha, né, um VT, falando sobre o que vem por aí nesse projeto do Anjos em Ação 2024. Bora conferir. O programa Anjos em Ação deste ano vai falar sobre o verdadeiro espírito do Natal, nascimento de Cristo e sua missão entre nós. Acompanhe como sua vida e ministério se relacionam com seu imenso amor e a mensagem de salvação no Anjos em Ação, Messias, o verdadeiro sentido do Natal, no dia 7 de dezembro, às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo. Olha aí que incrível, hein? No dia 7 de dezembro, próximo sábado, sábado 7 de dezembro. Olha aí, 7, não lembra nada a você, Darleide? Sétimo dia da semana. E o que dizer do Anjos da Esperança? Você que tem participado, de quantas edições do Anjos você já participou, Darleide, lembra? Todas. Todas elas? Todas elas. Todas as caravanas, todas as edições do Anjos em Ação. Como é que é a emoção? Fui a primeira produtora do Anjos da Esperança. É verdade, né? Aham. Que isso, mulher de Deus, hein? História, né, amigo? É história, hein? Agora, Darleide, conta pra gente aí a emoção de participar do Anjos em Ação, ver acontecendo, né? Parte do que a gente traz por aqui e dos projetos que a gente lança para o telespectador, para os Anjos da Esperança abraçarem junto com a gente. Depois a gente vê acontecendo, vê realizando ao longo de todo o ano. Na verdade, esse é um dia de celebração. É o dia que nós temos a experiência e a oportunidade de receber pessoas que trazem suas histórias para perto da gente. Porque no dia a dia, no Anjos da Esperança, que é um programa que vai ao ar de segunda a quinta, às 9 da noite, os repórteres vão
à casa das pessoas, à cidade delas, contar as histórias e traz pra gente e compartilha com você aí de casa. Nesse dia, elas vêm até nós. Elas estarão junto com a gente, são 4 horas de programa ao vivo. A gente chora, se emociona, nos abraçamos nos bastidores. Essas histórias ficam mais perto do coração da gente e certamente é sempre uma oportunidade de a gente chegar à conclusão de que vale muito a pena o que a gente faz por aqui. Tem gente sendo transformada pela palavra, por cada programa que nós entregamos aqui na telinha da Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo também, é claro. Todas as iniciativas feitas com muito amor para que alguém seja alcançado pela mensagem de fé. E dessa vez não vai ser diferente. Verdade. Pastor Aleixo, como é que é encontrar algumas pessoas que acompanham o Fé para Hoje, né, que o pastor Aleixo apresenta aqui na TV Novo Tempo, o nosso Entre Família também, encontrar com essas pessoas e ter o feedback delas, né, de tudo isso que é levado até elas? As pessoas é a razão de tudo que se faz aqui. As pessoas é a agenda primeira de Deus. E no dia a dia nós estamos imaginando essas pessoas. No dia a dia a gente prepara o conteúdo, escreve alguma coisa, pensa, medita, pensando naquele coração. Então encontrar, não dá para descrever, é algo fabuloso, mas o sentimento de estar fazendo a coisa certa da forma certa, isso é impagável, né? Um senso de propósito é muito interessante. Não somente encontrar as pessoas com que a gente falou durante todo o ano, mas encontrar as pessoas que são os anjos. Isso é demais também, alguém que acreditou junto com você, que tem no coração o mesmo valor. E isso no Anjos em Ação, ela é a soma de todas essas emoções e nos dá um senso de propósito maravilhoso. É verdade, maravilhoso. E o Anjos em Ação desse ano, como a gente comentou e você viu ali na chamadinha, né, no teaser, mostrando que o tema é o Messias, Jesus, né? E aí teremos ali uma encenação onde vai passar desde o nascimento de Jesus, né, o ministério de Jesus aqui na Terra, chegando ao fim, com a morte e ressurreição. A morte não é o fim, viu? Mas sim a ressurreição de Jesus. E eu, andando aqui pelos corredores, eu ouvi que o pessoal estava ensaiando e eu tive que parar e dar uma espiadinha lá. Eu sou meio curioso, como todo mundo sabe, eu sou meio curioso. Aí cheguei por lá, encontrei, né, o Olavo, que ele que é ator, é diretor também, ele que está dirigindo, né, toda essa encenação que vai acontecer no Anjos em Ação. E aí eu aproveitei, peguei meu celular e falei, preciso falar com ele aqui. E gravei, né, conversando com ele ali para saber um pouquinho do que a gente pode esperar do que vem por aí no Anjos em Ação, essa encenação que está sendo ensaiada e preparada com todo carinho. Bora conferir? Pode rodar. Gente, deixa eu falar que eu dei uma fugidinha aqui para ver como é que está sendo o ensaio dessa programação toda que vai acontecer do Anjos em Ação. E eu fiquei sabendo que vai ter uma encenação, tudo com base na Bíblia e tal. E quem está aqui ao meu lado é ele, Olavo, ele que está responsável por essa parte dos atores, as pessoas que vão participar de tudo ali. Olavo, prazer, cara. Prazer todo meu. Conta pra gente um pouquinho de como vai ser essa encenação e o preparo também do texto, todo o contexto desse projeto. Muito bem. Oi, pessoal, tudo bom? Estamos muito felizes aqui, né? Como o Abinal explicou, a gente vai ter um programa ao vivo de 4 horas, né? E a temática é justamente Jesus, né? Então, mais ou menos a gente vai passar por episódios importantes nessa história tão vasta, né? Começando ali na manjedoura, terminando na cruz. Então, a gente conta várias passagens através de encenação, mas é uma encenação que vai ali sempre junto das canções, junto de falas de pastores. O pessoal acho que vai curtir muito. É quase como uma ilustração para o que está acontecendo no programa, para dar essa emoção maior, espero que... Cara, que legal. E eu fiquei sabendo que você buscou ali os versos bíblicos, seguindo todos no contexto bem certinho, para que fosse contado de uma forma bem integral mesmo. É isso, a gente tem essa responsabilidade, né? Eu acho que o pessoal que está em casa de ser o mais fiel possível a tudo que está ali, mas também trazendo de uma forma artística, bonita, que inspire as pessoas, né? Esse é o desafio, eu acho, né? Trazer muita veracidade, mas de uma forma poética, profunda e bonita. Legal. O Olavo, que é
ator aqui da Novo Tempo, mas que também atende essa demanda quando surgem projetos como esse, sempre parceiro demais. E Olavo, obrigado por mais essa parceria com Anjos da Esperança. Sei que representa muita gente que está do outro lado ali também, e com o coração ansioso, né, para acompanhar logo tudo isso. E não só com o coração, mas também com as doações, também com as indicações da Novo Tempo para lá e para cá, dos programas que a gente traz por aqui. E que Deus abençoe você e toda a equipe aí nesse projeto. Muito obrigado. Você também e a vocês também. É uma honra estar aqui participando de tudo isso, viu? Valeu, obrigado. Gente. A gente volta aí nos estúdios. Legal, nem quis atrapalhar muito, viu? Só trouxe algumas perguntinhas para ele ali, mas ao longo da semana a gente vai falar um pouco mais ainda sobre Anjos em Ação. Você vai acompanhar por aqui. Vamos tentar dar uma fugidinha depois e ver se a gente consegue dar uma espiadinha lá no cenário que eu vi. Eu dei uma espiadinha lá no cenário e, gente, tá ficando incrível. Coisa que você nunca viu aqui no programa Anjos em Ação. Claro que a cada ano está sendo um melhor do que o outro em se tratando ali de estrutura, de organização e tal. Fantástico. Não perca, tá? Já anotem na sua agenda, dia 7 de dezembro, próximo sábado já, Anjos em Ação, às 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo. Contamos com você, tá bom? Darleide vai estar por lá, pastor Aleixo, eu vou estar por lá também. Vai ser lindo! Joga interação na tela, vamos que vamos! Carolina, boa tarde. Eu gostaria de entender um pouco melhor sobre o que causa alterações no processamento auditivo central. Penso que já foi dito sobre também, né? Acho que as principais perguntas foram feitas, mas fica aquele reforço para Carolina, Laís. O transtorno do processamento auditivo, como eu falei, pode já vir, né, da criança, mas também pode ser adquirido. Então, o que vai fazer com que a criança tenha um transtorno do processamento auditivo é a falta de estimulação auditiva, principalmente, né, nos primeiros anos. Então, crianças que tiveram muitas inflamações de ouvido ou alguma outra questão, alguma outra doença, quando tem alguma fase do desenvolvimento que talvez não tenha evoluído conforme o esperado, às vezes um atraso de fala, às vezes um atraso até psicomotor, né? Sentar, engatinhar, andar, várias causas podem vir a causar o transtorno do processamento auditivo. Muito tempo a ruídos, a barulhos, pode trazer também esse problema ou não? Apenas a perda auditiva? Mas a perda auditiva mesmo, né? Que a gente chama de PAIR, né? Ou a perda auditiva induzida por ruído. Excesso de ruído vai causar uma perda auditiva, sim, né? Uma perda auditiva vai dificultar o processamento auditivo. Mas né? isso mais concentrado na infância, né? Ou em qualquer momento da vida isso pode acontecer, não só em relação à perda auditiva, mas ao transtorno em si de processamento auditivo. Quem adquire, né, principalmente na infância. Então, geralmente a gente vai adquirir na infância e pode levar, se não tratado, pode levar para a idade adulta. Mas acontece também de a gente vê casos, às vezes até em idoso, que começa a faltar, às vezes se aposenta, começa a ficar só dentro de casa, falta o estímulo para continuar, né? O cérebro precisa ser exercitado o tempo todo. Então, falta esse estímulo auditivo e aí ele começa a decair também. E aí ele começa a apresentar uma dificuldade no processamento auditivo por conta também dessa falta. Talvez um AVC, um acidente que deu um traumatismo craniano, alguma coisa assim, pode... Sim, lesões cerebrais também podem, né, causar um transtorno. Vamos a mais uma pergunta, joga na tela. Daniela, olá, gostaria de saber se esse transtorno é o mesmo que neuropatia auditiva. Não. A neuropatia auditiva é uma patologia neurológica. O transtorno, ele é uma questão central, né, do sistema auditivo central, né, mas não é a mesma coisa. O transtorno é outra coisa. Uhum. Temos mais? Pode jogar. As interações chegando. E se não mandou ainda, será que dá tempo? Vamos lá, dá tempo ainda, viu? Faltam 9 minutos para encerrar o programa.
Luciana Lima. Ah, pastor? Posso ir, não? Pode, vai, sua. Esse transtorno pode atrapalhar o aprendizado de leitura e escrita? É possível identificar ainda na fase pré-escolar? A gente pode ver alguns sinais e sintomas na fase pré-escolar. O TEPAC vai influenciar, sim, na leitura e na escrita, né? A gente muitas vezes aprende a ler, aprende a escrever, conforme a gente vai ouvindo. A gente ouve e reproduz ali na escrita, então vai influenciar. Só que a avaliação, o exame, é feito a partir dos 7 anos, né? Então a gente não consegue ter um diagnóstico antes dos 7 anos. A gente consegue ver alguns sinais e sintomas e consegue, nesse primeiro momento, fazer algumas estimulações, né? Ficar lá estimulando auditivamente aquela criança para tentar ajudar e tentar desenvolver um pouquinho melhor essa audição dela. Mas a gente não consegue um diagnóstico. Perfeito. Tem mais algumas interações que chegaram enquanto o programa ia acontecendo, as interações foram chegando, talvez alguma que a gente traga por aqui é alguma coisa que já foi respondida ao longo, mas talvez você que está chegando mais no finalzinho vai reforçando isso ou vai trazendo essa resposta para você que está aí do outro lado. Fizeram um reforço, né? Porque tudo já foi dito, vamos reforçar. Quem está chegando agora já acompanha. Viviane, os avanços em tecnologia, como aplicativos ou dispositivos auditivos, podem ajudar a melhorar o desempenho de quem tem o TEPAC? Eu até lembrei, vendo essa daqui, eu lembrei que outro dia a gente falou sobre os aparelhos auditivos, né? Que quando se utiliza o aparelho auditivo, leva um tempo para a pessoa se adaptar, porque o barulho, ele acaba que cria uma mistura e a pessoa fica até um pouco perdida. Tem mais ou menos isso que acontece com quem tem o problema do TEPAC? Quem tem o TEPAC tem alguns recursos que podem ajudar. Por exemplo, a gente tem um sistema que chama Sistema FM. Esse Sistema FM nada mais é do que também um aparelho que a pessoa que tem o TEPAC usa e, por exemplo, uma criança. Então, a criança vai estar com o aparelho e a professora vai ficar com o microfone, né? E aí, tudo que a professora falar vai direto para ele. Então, ele não vai ter aquele barulho da sala, dos amigos atrapalhando, ele vai conseguir ouvir melhor o que a professora fala para ter uma compreensão melhor, né? E também tem outros recursos, alguns aplicativos. Claro que assim, tudo tem que ser muito bem orientado, tá? Até mesmo em terapia, a Fono usa vários recursos, alguns softwares, alguns aplicativos, algumas coisas que, mesmo em terapia, é utilizado, algumas coisas, e às vezes passado algumas coisas para casa, para a criança ir estimulando em casa, mas tem que ser muito bem orientado sobre cada aplicativo, cada software, não são para todas as crianças, tem criança que dá para usar, tem criança que não dá, então por isso que é muito importante o acompanhamento de um fonoaudiólogo. Legal, muito bom. É um problema de uma certa complexidade, né? E ela parece que se concentrou nessa questão de aumentar a captação do som, né? Porque o aparelho aumenta a captação do som e não necessariamente o processamento. De qualquer forma, jogando-se luz sobre o assunto, as pessoas podem se beneficiar. E a nossa gratidão a você por estar conosco aqui, ter respondido, ter abençoado as pessoas com seu conhecimento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Está aparecendo aí na sua tela um endereço de Instagram, Processamento Auditivo Central, para você já entrar em contato com a Laís, que esteve aqui conosco. Como você entende? Como você escuta? Quando nós paramos um pouquinho, e não precisa também fazer uma análise muito profunda, mas nós compreendemos que na nossa singularidade, nós quanto seres humanos, nós de fato ouvimos de forma diferente. Nós somos sensíveis a estímulos diferentes. E uma mesma mensagem, uma mesma forma de comunicação pode tocar profundamente alguém e não ser, assim, necessariamente algo de impacto para outro. Eu sempre gosto de pensar que se eu estivesse em um barco, Jesus entrasse no barco e mandasse eu jogar a rede do outro lado, eu levaria muito tempo para saber que aquilo é um milagre. Porque eu não sei quantos peixes vêm, como não sendo um pescador, quando se puxa uma rede da maneira como Pedro puxou. Mas ali fica bem claro que Deus fez um milagre sobre peixes
para alguém que entendia de peixes e que seria impressionado com aqueles peixes. Um dia um homem estava lá em Horebe, naquela cordilheira, naquela montanha famosa onde Deus se manifestou muitas vezes, e ali Moisés e o povo todo tinha que ouvir a Deus. Quais impressões Jesus queria causar naqueles corações? E ali, ao pé do Sinai, o povo ouviu relâmpagos, vozes, trovões, um som de trombeta que jogou tudo a muitos decibéis e o monte praticamente derretia diante deles numa manifestação de extremo poder. E ali no deserto, eles constataram que eles tinham sim e serviam a um Deus poderoso, capaz de derrotar todos os inimigos que certamente estariam diante dele. O mesmo Horebe foi um local onde um profeta, sozinho, temeroso, cheio de dúvidas e que não conseguia equalizar o seu sucesso terrível, tremendo, que acabou de enfrentar um batalhão de profetas de Baal, e agora lá dentro da caverna ele ouve um trovão, ele sente a terra tremer em um terremoto, viu um fogo que passava, mas ali dentro ele ouviu o Senhor por meio de um suave sussurro, de uma brisa que disse, olhou para ele, se dirigiu para ele, e a voz que ecoou foi: "O que fazes aí, Elias?", e o convidou para fora. Em alguns momentos, um trovão é suficiente, em outros, é uma brisa que nós precisamos. Mas em outros também nós estamos ensurdecidos e não conseguimos entender diante de tantas vozes, por nós mesmos termos nos debilitado a compreender a voz do Senhor. Ele vai falar e muitas vezes não ouvimos, e é neste momento que sentimos o seu toque. E para muitos foi assim que Deus trouxe de volta a realidade, a vida e há um amor, tocando, encostando como encostou no esquife, quando ele pegou uma criança no colo, quando ele tocou os olhos, quando o seu toque fez a vida e a cor da vida ressurgir. A verdade é que Deus não desiste de você e não desiste de pensar na maneira como você compreende. Um dia, para esse mesmo pescador, lá estava Jesus à praia, o observando pescar. Observando nas suas frustrações e como ele regurgitava todos os seus fracassos. E lá, naquele momento, ele usou a memória, olhando para Pedro e disse assim: "Vocês não pescaram nada? Jogue a rede do outro lado." Deus pode falar alto, falar baixo, pode tocar, pode trazer a memória. Em todas as circunstâncias, lembre-se, ele não desiste de falar com você. Portanto, não desista dele também. A gente estará de volta aqui amanhã no seu Entre Família com um encontro marcado com você.